Como é que é? Sério? Pô, nem avisa, velho. Pô, o que aconteceu com o claquete que tinha aqui? Ah, é verdade, também, né? Pô, cara. Bom, salve, salve, galerinha. Thiago dos Santos aqui, começando mais um episódio pra vocês do Pretinho Nada Básico. Ó, vocês vão sentir falta de alguém hoje, eu sei, bom, vocês sabem que a gente é CLT, então a gente depende muito do nosso trabalho. E o nosso mano Vitor lá, ele tá numa transição, então vai ter episódio que talvez ele não consiga comparecer com a gente aí, mas eu vou tentar representar ele aqui. Porque como ele disse pra mim hoje, o nosso trabalho tem que ser maior do que a gente, o que a gente tá fazendo aqui tem que ser maior do que o Vitor e eu vou tentar fazer isso pra vocês. Bom, primeiro recado, YouTube? Se inscrever no YouTube, é isso? Eu tô falando, sozinho é difícil lembrar de tudo, cara. Ó, galera, se inscreve no YouTube aí. Bom, se inscreve, clica no sininho, compartilha com quem vocês quiserem. A gente tá no Spotify também, caso vocês não quiser ver ou não puder, e deixa lá tocando, vocês vão ouvir a gente. E outro recado que esse deveria ser o primeiro e mais importante, não aposte no Tigrinho, ajuda a gente. A gente tá sem o Apoia-se por enquanto, mas eu vou deixar aqui, ó, bem no meu dedinho passando aqui, a chave Pix lá pra vocês mandar qualquer quantidade que vocês puderem e quiserem para poder fazer esse trabalho seguir em frente. Bom, vou tentar fazer uma intro do nosso convidado aqui. Cara, é difícil, porque o cara representou a gente no Mundial Universitário aí recentemente e representou pouco, hein? Porque trouxe uma medalha muito importante pra gente. O cara fez só um recorde aí de 40 pontos agora recentemente, que, mano, isso aí não é pra qualquer um não, mano. Vocês estão ligados que, ó, quem é Kobe Bryant perto desse cara aqui, mano? Ó, ele joga no basquete de São José, Adiel Borges. Seja bem-vindo. Vou dar uma salva de palmas pro nosso parceiro. Boa noite. Eu sou o Adiel. Sou um pouquinho do que ele falou aí. Muito feliz de estar aqui, de ter recebido esse convite. Vamos bater esse papo aí. Mano, fica à vontade. Pra mim tá sendo muito prazeroso conversar com alguém que representa tão bem um esporte que eu sou fascinado. Eu cresci vendo Michael Jordan, mano. Então, tipo, isso aí tá no meu... desde a infância até agora, quase terceira idade. Fala pra gente de onde você veio, como é que foi sua trajetória até aqui. Assim, sua vida pessoal, por enquanto. Da onde você veio? Eu sou de Franca, nasci na cidade de Franca. Eu tenho 23 anos agora. Morei em Franca até os meus 20 anos, meus 19, 20 anos. Joguei lá, né? Uma cidade bem conhecida pelo basquete. E eu joguei lá a minha base toda. E quando eu fiz 20 anos, que eu fui me tornar profissional realmente, eu tive a oportunidade de mudar para São Paulo. Fui pro clube do Paulistano. Aí morei 2 anos em São Paulo. E agora estou há 1 ano e meio aqui em São José. Então você já nasceu respirando basquete. Franca é uma baita na cidade. Mais do que você imagina, provavelmente. Viu? Eu acho que eu era fã. Não, eu falo porque esse fato de respirar basquete, ele vai um pouco além do que eu joguei. Venho de uma família que é toda de basquete mesmo. Meu pai é técnico de basquete feminino, faz mais de 40 anos. E minha mãe foi jogadora dele. Ela foi jogadora profissional por uns 15, 18 anos mais ou menos. E hoje ela é árbitra. Árbitra não, hoje ela é mesária. Ela foi árbitra, aí foi ficando mais calminha, mais tranquilinha, foi virar mesária. Não sai do meio do esporte, mas né, faz alguma coisa. Então a gente, né, tem toda uma família do basquete. Meu irmão mais velho é jogador profissional também, joga no Flamengo. Eu tenho outro irmão do meio que jogou também até 19, 20 anos. Depois ele preferiu seguir outra carreira. Mas é o que a gente literalmente respira desde sempre. Vive o basquete, né? Desde sempre. Pô, que massa, cara. Mano, e como tá sendo jogar em São José pra você? Assim, tipo, como é que foi a cidade, o acolhimento da cidade pra você? Cara, eu gosto muito daqui. Gosto muito daqui desde o começo, assim. Eu sempre tive referências muito boas dessa cidade. Eu cheguei num momento um pouco conturbado, porque eu tava jogando no Pinheiros, em São Paulo. E aí meu contrato acabou entre o Paulista e o NBB. Então, tipo assim, é aquela loucura. E o Paulista e o NBB ele tem 2 semanas de diferença. Então, eu vim pra cá, tinha sido 6 jogos. Já tinha sido 6 jogos do NBB. Eu cheguei um pouco depois, né? O time já tava encaixado praticamente. Só que o time tinha perdido 6. Então, não tava legal. Eles vinham de uma fase boa, eles tinham sido vice-campeão paulista, mas começou o NBB e
acho que alguém machucou, aí perdeu um jogo aqui, tipo, as coisas não deram certo, assim, sabe? Então eu cheguei de uma forma muito conturbada. Tanto pra eles, tanto pra mim, eu tava, tipo, né, tava triste que eu tava em casa, o campeonato tava começando, eu tava em casa ainda, e eles estavam mal, então eu cheguei aqui, eles não fui tão aceito na equipe no começo, eu acho que não fui tão aceito na equipe no começo, mas não por alguma coisa minha ou deles, mas pela situação. Eu acho que a situação era ruim, eles não estavam com um clima bom para receber alguém, mas aos poucos a gente foi se entendendo. A gente, na primeira viagem que a gente fez, a gente ganhou um jogo já, ganhou de Franca, aliás, que era o time que tinha sido acabado de ser campeão, então isso deu um gás, as coisas começaram a andar assim, mas o ano passado foi um ano muito bom. A cidade em si, né, um pouco além do basquete, eu gosto muito, fiz muitas amizades aqui, principalmente na igreja que eu vou aqui. Mas no geral, assim, eu gosto muito, eu acho uma cidade muito tranquila, muito fácil de lidar. Eu moro num local também muito bom ali perto do centro, que eu chego em qualquer lugar com tranquilidade, assim, então eu gosto muito assim dessa cidade. Pô, que massa, cara. Pô, e você já chegou fazendo bagunça, então, porque você chegou jogando contra a Franca, mano. Que responsa, cara. A gente chegou, eles estavam 0-5, na verdade, tinham perdido 5. A gente viajou pra jogar em Bauru e depois jogava em Franca, né? Que você faz a viagem, você já faz 2 jogos. Aí fizemos um jogaço contra Bauru, mas não ganhamos. Mas, tipo assim, foi uma evolução pra equipe, que não tava jogando bem. E aí, tipo, na hora que a gente virou pra Bauru, a gente falou, caramba, ferrou. Tipo, jogar lá em Franca, assim, começo do campeonato. Eles tinham acabado de perder pra Franca na final do Paulista. Aí, falou, mas jogamos pra caramba, fui super bem também, o time se encaixou, ganhamos e dali foi pra frente, assim, as coisas começaram a andar, assim, no ano pra gente. Mas, assim, que nem você falou que você chegou com um clima um pouco meio tenso, porque a galera veio de uma série de derrotas e tudo mais. Mas, assim, num contexto geral, a galera te acolheu. Eu presumo, o time, sei lá, a Não, foi equipe. bom. Eu tinha 3 jogadores que eu já tinha jogado junto. Um outro jogado no Paulistano, um é de Franca, que é amigo meu desde criança, e um outro jogado no Pinheiros há pouco tempo atrás. Então, assim, aos poucos, assim, né? Porque eles já estavam encaixados, então eles tinham a galera deles, entendeu? Então eu que tinha que entrar, não foi aquele negócio igual um começo de temporada, que todo mundo chega no mesmo dia, Aham. se conhece no mesmo dia, você olha quem tem mais intimidade, quem não, mas todo mundo se fala. Então eu cheguei no momento, e tipo assim, tinha alguns jogadores mais velhos, assim, que não estavam assim tão abertos, talvez, para receber, para entender, mas aos poucos, assim, né? A gente vai conquistando, vai mostrando quem a gente é, fazendo o bem, o certo para a equipe, e aí depois foi tudo uma boa, assim. Porque basquete é entrosamento puro, né, cara? Totalmente. Se o time não tá entrosado ali, não tem aquele espírito de equipe, não flui, não adianta. Você pode fazer um time de estrelas que não E vai. acontece bastante essa questão de fazer time de estrela. E eu falo porque o próprio técnico, quando eu cheguei, não era o técnico que tá agora, ele comentou que ele foi muito. Ele não queria tanto, não, que eu viesse. Porque, querendo ou não, meu jeito de jogar é um pouco expositivo. Tipo assim, o fato de eu tentar muita coisa, da forma como eu jogo, da irreverência, né, que muita gente fala, isso acaba incomodando algumas pessoas. E ele até gostava de mim, mas ele achava que não daria certo para a equipe. Mas a diretoria, principalmente, o pessoal daqui já tinha me procurado em outros anos e gostaram, compraram a ideia, assim. Ele falou, se vocês vão comprar a ideia, beleza, vamos fazer o melhor, vamos testar. E deu super certo, assim, fui super bem com ele, com a diretoria, com os assistentes e tal. O time rolou, assim, a gente não conseguiu alcançar tudo que a gente queria durante o ano, mas foi um ano muito gostoso, foi muito bom, assim, o time evoluiu, os jogadores, assim, foi um clima muito bom dentro da equipe. Eu boto fé. Não, pra falar do jeito que você falou que seu basquete é muito expositivo, a gente tava ouvindo o Michael Jackson aqui antes da gente começar a gravar. E assim, quando eu comecei a ver você jogando assim pela internet, que eu ainda não tive o prazer de assistir pessoalmente, na hora eu comecei a ver o seu jeito de jogar assim, me veio a música Smooth Criminal do Michael, porque tipo, você é muito tranquilo, cara. Você faz umas passagens muito, sei lá, mano, é só vendo mesmo pra galera entender, tá ligado? Eu acho isso muito massa. Você parece fazer do jeito que você joga, parece fácil demais, cara. Pô, as pontes aéreas que eu vi você mandando. Pô, isso é muito louco, cara. Cara, é engraçado essa parte, assim, você falou em relação ao Michael Jackson, meu pai gosta muito, e eu sempre tive um lado muito artístico, desde criança, assim, eu e um dos meus irmãos,
sempre gostou muito de música, muito de dança, de teatro. E eu participei de grupos já de música, de dança, de teatro. Então, eu tenho esse lado que muita gente não conhece, mas hoje quem acompanha um pouco mais do meu Instagram principalmente sabe um pouco disso, que eu posto, mas eu sempre tive assim. Então, a pessoa fala, você é muito... Usa uma palavra fluido, do jeito de ser. Eu falo, tipo, é que eu gosto, assim, tipo assim, eu tenho esse movimento, assim, mais tranquilo pela minha... Coisas fora do basquete, entendeu? Isso me ajudou. Principalmente coordenação. Sincretiza, né? A arte, a Coordenação música. é um negócio que, tipo, você tem coordenação pra dançar, você tem coordenação pra fazer as coisas, você tem coordenação pra qualquer outra coisa. E isso facilita muito, porque o basquete, quando você aprende na base, você aprende muita coisa que te facilita, o braço se mexer com a perna de tal, Jogo de não sei o perna, quê. né? Então isso só traz benefício, assim. É uma coisa que eu sempre participei, sempre gostei, assim. Caraca. Mano, e como foi representar a gente lá fora, mano? Conta um pouco sobre essa experiência, porque, mano, você é doido. É um jogo mais doido que o outro, cara. Mano, eu pirei naquele campeonato, na moral, mano. Cara, eu joguei 3 campeonatos pela seleção até hoje, fora do Brasil. Foi primeiro eu joguei em 2019, um Sul-Americano Sub-17 no Chile. A gente foi campeão, ganhando de 1 ponto da Argentina. Eu só tenho história, tipo assim, não tem uma história, não, foi fácil. Não tem Jogo nenhuma. nenhum é fácil. Não tem nenhuma que, tipo assim, meu time era o top, a gente só ganhou. Não tem isso. E a gente jogou lá, foi a primeira vez saindo do Brasil, primeira vez que eu tava jogando um campeonato assim pela seleção. Minha primeira convocação foi topíssimo. 1 ponto da Argentina, nossa. Em cima Pra da mim, eu falei, Argentina. é o auge da minha vida aqui, né? E aí depois, em 2023, eu fui pra esse campeonato igual desse que eu fui ano passado, que a gente foi campeão, eu fui em 2023 também. Ele foi na China. Essa mesma seleção, ela é uma seleção sub-25, né, de universitários e tudo mais do mundo todo. E é tipo uma Olimpíada mesmo, né? Lá na China a gente ficou numa vila, todo mundo no mesmo lugar, tinha tudo dentro da vila. Cara, é um espetáculo esse campeonato. E só que a gente perdeu na final, de 1 ponto. A gente perdeu na final de 1 ponto. E um detalhe legal é que a gente ganhou dos Estados Unidos na semi. Jogamos um jogaço, assim, tipo, ganhamos de uns 15 pontos, quase 20 pontos. E perdemos pra República Tcheca na final. Tipo, não era pra rolar, né? A gente fica pensando assim, pô, mas quem que joga basquete lá, né? Tipo, a gente aqui fica pensando. Não, eu falo porque a Argentina tava jogando com a República Tcheca na semi e a gente, tipo, nossa, mano, Brasil e Argentina na final, não sei o que, vai ser loucura. A gente não botava fé, né? Na República Tcheca. E era muito forte o time dos caras, muito forte. E a gente, tipo assim, nosso time também era muito bom. Tem o Mãozinha, não sei se você vai conhecer o Mãozinha, que jogou na NBA, tava no time. Caio Pacheco, o Ruivo que tava aqui ano passado também tava nesse time. Tem vários jogadores assim de nível muito alto, mas a gente não jogou bem e perdeu. E é uma coisa que acontece mesmo assim. Foi muito, muito triste mesmo, porque, nossa, uma experiência pesadíssima, você chegar na final e perder dessa forma foi, assim, muito triste mesmo. E aí, em 2025, o mesmo técnico, né? Era o mesmo técnico, mas em 2023 eu era mais novo, eu e mais um. A gente era dos mais novos do time, então a gente se tornaria os mais velhos 2 anos depois, né? E aí ele convocou a gente, né? E outros meninos também que eu já conhecia. Cara, essa experiência da Alemanha, foi na Alemanha esse, né? Na Alemanha foi... Eu não sei se um dia algo vai esperar. Foi, assim, a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida, assim. Lá a gente não era uma vila, né? Lá na Alemanha é aquele negócio de Europa que são várias cidadezinhas, né? Sim. Perto, tem uma cidade grande que é a capital, né? Por perto. Então a gente ficou num hotel, tipo, basquete masculino e feminino ficou num hotel, fechou um hotel pra gente. Aí os outros esportes estavam no lugar e tal, era tudo separado, assim. Não tinha infelizmente não tinha esse negócio de estar todo mundo no mesmo lugar, todo mundo se vê todo dia. Igual era no outro, né? A gente teve contato com todos os esportes em 2023. Mas foi muito top também essa 2025 e a gente tava super bem, o time jogando uma intensidade muito alta, jogando todo mundo bem e tal. E não sei se você chegou a acompanhar como é que foi a semifinal e a final, mas a gente foi roubado, literalmente roubado. Na semifinal contra a Alemanha, o time da casa lotado, ginásio lotado. E um detalhe até antes do jogo, a gente tinha jogado contra a Coreia no dia anterior, nas quartas de final. Nós ganhamos da Coreia e a gente estava se tornando o bicho papão do campeonato. Tipo, porque a gente jogava de uma forma muito intensa, muito enterrada, muito rápido. Então a gente começou a ser falado, assim. E aí nosso jogo contra a Alemanha seria às 8 horas da noite no outro dia, que era o último horário de jogos. E geralmente é assim, né? O time da casa joga o último horário, escolhe e tudo mais.
Só que a gente tinha jogado 8 horas da noite no dia da Coreia. E aí a Alemanha foi lá e mudou o nosso jogo pra 5 da tarde, pra ter menos tempo de descanso. Foi tipo assim, foi na hora, já tava pré-definido que a Alemanha ia jogar 8 horas. Na hora que viu que era contra a gente, eles mudaram o horário. Então já começou aí, né? E aí, mas a gente, cara, a gente se juntou, falou, não tem essa. Pô, deixou a Não vitória tem ainda mais saborosa, velho. não tem essa, mano. Se juntamos e tudo mais, fomos pro jogo. Jogaço, assim, o ginásio lotado, ninguém torcendo pra nós. Uma loucura. Era nós 12 da quadra lá e os técnicos contra o mundo. E o detalhe do roubo, né, foi engraçado, porque eu lembro que no vídeo, a Casa TV fez um vídeo muito legal. Eu dou uma assistência pro jogador do meu time, ele faz a cesta e tal, aí os caras pedem tempo. Aí tava 74-72 pra gente. E aí tem o vídeo, mano, simplesmente da mesária mudando no placar, e o placar na TV você fica, né, sempre lá assim, né? E é o mesmo placar que tá lá pra gente. Só que na hora do tempo, a gente tá todo mundo Sim, aqui, né? focado ali. Aqui, uma coisa que ninguém vai imaginar é a mesária mudar o placar do nada, né? Você já viu roubo de árbitro, você já viu, né, briga, já viu um monte de coisa, mas a mesária mudar é uma coisa bizarra. E aí ela mudou e a gente voltou pra quadra e a gente não percebeu, de repente alguém viu e falou, tipo, não, tá errado, porque ela só trocou e inverteu, né, os placares. Eles foram pra 74, a gente pra 72. E era a bola deles, lance livre deles. Então eles poderiam empatar, só que na real eles abriram 4. Aí a gente reclamou, os juízes não sabiam, literalmente não sabiam. Ainda bem que eles só não sabiam, não, eles não estavam juntos, né? E aí eles, confirmaram na mesa, a mesa mentiu, confirmaram, beleza, continuamos o jogo. A gente, tipo, nossa, ferrou, não sei o quê. Faltavam uns 3 minutos assim, pra acabar o jogo. Aí os caras acertaram o lance livre, nós fomos, erramos, fizeram outra cesta. Na hora que a gente olhou, tava 79-72. Aí faltava 2 minutos, menos de 2 minutos. Falei, aí ferrou. Tipo assim, é um placar praticamente reversível, né? É muito complicado. Aí teve um outro tempo, né? Acho que a gente que pediu tempo, aí fomos reclamar de novo. Aí os árbitros conseguiram ver o replay da minha assistência pro cara. E na minha assistência conseguia ver o placar. Aí viu que o ponto foi nosso. Então, tipo assim, a gente não entendia, né? Porque a mesa era praticamente toda alemã, né? Os mesários deve ser a maioria era alemão, mas os árbitros nenhum, eram nem brasileiro nem alemão, não podia, né? Não podia o árbitro apitar do time que é do seu país. E aí eles foram certos, assim, eles olharam e falaram, tá errado. Só que saiu de 7-9 a 7-2 para 7-7 a 7-4, né? Consertou, tirou 2 deles, pôs 2 pra gente, aí era 3 pontos e a bola era nossa. Aí Dá já pra era conversar. outro jogo, entendeu? É uma cesta, né? 3 pontos é uma cesta. Aí, tipo, a gente se olhou e falou, agora já era. Os caras mexeu com o país errado. O que é isso? Logo com o Brasil? Não existe, né? E aí a gente virou o jogo, ganhamos, zoamos na cara dos caras. Teve uns caras, aqueles caras de sorrisinho, assim, né? Zoaram Na assim hora com a gente, na hora que eles estavam ganhando. E eles viram que roubaram, eles perceberam. Mas não falaram nada, né? E aí ganhamos, quase teve briga, porque nós zoamos na cara mesmo. Os caras, os pivôzão do meu time lá, os grandão, zoava na cara, riu na cara, falou zoeira em inglês, né? Porque o inglês era o mais universal ali. Tanto que teve uma hora que a gente foi pro vestiário, assim, a gente tava sentado, assim, no chão, porque não tinham aberto o vestiário, e o vestiário do outro time era do lado. E o maluco que eles tinham discutido veio e passou. Só que nós estávamos os 12 do nosso time e veio 2 dos caras. Aí nós assim, nossa, se esses caras falar alguma coisa, vamos matar esses caras aqui. Esses alemão branquela aqui, nós vamos matar eles, não sei o quê. Mas aí eles só, tipo, deram umas olhadinhas assim, não rolou nada, mas, tipo assim, conseguimos reverter essa situação, né? E eu lembro que eu comentei assim, depois a gente foi pro hotel, eu falei, mano, olha o que rolou hoje, imagina o que não vai ter que rolar amanhã pra gente não ser campeão desse negócio. Você tá maluco? Imagina Porque a não ia pressão, ter velho. graça se a gente ganha um negócio roubado e no outro dia a gente ganha de 20 pontos. Qual que é a graça? Ou perde de 20 pontos. Não ia ter graça. Tipo assim, foi um jogaço. O mundo parou pra gente assistir um espetáculo. A final, na verdade, foi a semifinal, né? Exato. Já tava... Assim, já tinha sido um momento pra nós. Já gastou a adrenalina toda ali. Não, total. E, tipo, mano, foi um chororô. Pulamos, rodamos camisa, tiramos camisa na quadra, porque tava na casa dos caras, né? A gente tava nem aí, tiramos os caras. E aí a gente, aí tinha um dia de descanso, né? Até no outro. Aí, nossa, todo mundo, como é que vai ser, cara? Estados Unidos. Como é que vai ser? O que a gente vai ter que fazer, mano? Os caras é bom, mas, tipo, nós também é bom, nós tá no pique e tal. E aí começou o jogo, o primeiro quarto foi de boa. Foi 20-19, 20-18. A gente tava ganhando, uma boa.
Mas de repente, segundo quarto, tava 20 pontos pros caras. De repente, assim, ó. A gente piscou, os caras tava dando enterrada na nossa cabeça, rindo da nossa cara. Rindo da nossa cara, assim, com gosto. O cara tava rindo com gosto. E aí a gente foi pro intervalo e tal, conversamos. Só que, tipo, meio que não tinha o que a gente tava fazendo de errado, sabe? Porque tem jogo que você consegue consertar o erro e resolver. Mas não, os caras estavam impossível. A nossa bola não caía, dava nada certo. Terceiro quarto, os caras chegaram a abrir 26 pontos de diferença. Eu lembro que o meu técnico me tirou, aí ele pôs de novo, aí eu fiz cagada e me tirou, e eu, caramba, não consigo fazer nada, nada dá certo nem pra ninguém. Eu ia falar isso, porque, tipo, chega uma hora que você começa a entrar na pilha dos caras, Não né? é, Tipo, você começa a sentir a pressão dos desespero, caras. é desespero, porque, tipo, ali não tem uma oportunidade depois, não é melhor de 3, sabe? É aquele dia. Se você não tá bem aquele dia, você tem que se virar, né? E aí a gente, mano, desesperado, não sei o quê, aí acabou o terceiro quarto, acho que acabou uns 19, assim, eu lembro que tem uma foto, eu acho. E, cara, só que a gente não abaixou a cabeça. Brasileiro. Assim, enquanto não estourasse o cronômetro ali, nós ia estar pegando os caras. Eu falei, se precisar brigar, gente, vamos. Tamo aí. Ontem foi assim, hoje vai ser de novo. Tamo aí. Tipo, o que for necessário pra gente ganhar, a gente tem que fazer. E aí começou. Bola roubada pra cá, enterrada pra lá, bola de 3. Os caras começaram a ter cãibra, os caras começaram a errar, perder bola da mão. De repente, eu lembro que eu tenho uma bola minha, que eu faço uma bola de 3. Tava 0,5, 0,6, não tinha metido nenhuma bola. Aí fizeram uma bola lá pra mim, arremessei uma bola de tabela. Isso já no último período. No último quarto. Tava de 26, já foi caindo pra 10. Aí essa bola que eu meti foi pra 6. Uma bola de tabelão feia. Um arremesso feio, assim, é Deus mesmo. Arremesso feio. Aí caiu, aí os caras pediu tempo, aí, mano, aí já começou. O ginásio torcendo pra nós. O ginásio do nosso lado. Tava cheio de brasileiro lá também, que... Você começa a ficar gigante, né? Nossa, não, se você assiste os vídeos... Esses dias eu parei, tava numa madrugada sem sono. Parei pra assistir os vídeos, pra lembrar, mano, que é aquilo? Não, eu boto fé, cara. Eu assistindo, a emoção já fica, tipo, a milhão. Que é aquilo? Nossa, aí o ginásio começou a vir pra nosso lado. Porque, querendo ou não, os Estados Unidos ninguém queria que ganhasse. Porque os caras já ganham em muita coisa. Eles já são bons em tudo, né? Querendo ou não, eles são bons em tudo. Não ganham tudo, mas estão lá em cima, né? Aí o ginásio veio com a gente, o torcedor brasileiro lá fazendo um barulhão. De repente empatamos o jogo, né? A gente empatou 80-80 pra ir pra prorrogação. Só que os caras teve a chance ainda de acertar. E o maluco que arremessou, ele tava com 30 pontos no jogo. E ele tinha acertado aquela bola o jogo todo, errou aquela hora e, nossa, falei... Aí eu tenho uma parte do vídeo muito engraçada. O moleque que meteu a bola, na hora que o cara erra, que vai pra prorrogação, eu viro pra ele e falo, mano, a gente vai ganhar. Que se dane. Nem lembro como é que foi estar perdendo de 25 pontos. Agora já era. Já era. Os caras estão ferrados. Na hora que a gente voltou da prorrogação, a gente era o... Mano, tá ligado? Do filme do Michael Jordan, lá, os 5 caras fortão, mano. A gente tava daquele jeito. A gente tava daquele... Space Jam, né? A gente tava daquele jeito, mano. Os caras cagados. Os caras estavam cagados pra nós. Dando airball de lance livre. Aí a gente começou a rir na cara dos caras. Mudou o jogo, literalmente. Mudou total. Tanto que a gente abriu 6-0, 8-0, tipo, 86-80, negócio assim, mano. Aí os caras já não sabiam o que fazer. Os caras não sabiam o que fazer. Era nítido, assim, que se perderam. Um começou a passar a bola pro outro, porque não conseguia mais arremessar, porque antes tava fácil. Eles chegavam, arremessavam na nossa cara, zoava. Mas, de repente, assim, o jogo mudou total. Os caras começaram a ficar cagados. E um detalhe legal disso... é que o nosso time era todo profissional, assim, né? Tipo, todos os jogadores que jogam adulto aqui, mesmo sendo novos. Mas os caras lá não era desse jeito, né? Então os caras não tinham tanta malícia de jogo, igual a gente tá acostumado. Tipo, eu com 17 anos, eu tava no banco do profissional, não jogava de forma nenhuma, mas eu tava vendo como é que as coisas funcionavam, entendeu? E aí, escola, né? Exatamente. Então, tipo assim, eu já tava entendendo como é que funciona. Eles não, eles jogam sempre a idade deles, né? Com 17 anos, você não tá na NBA. Você não tá jogando com os caras muito mais velhos, você tá sendo o melhor da sua idade, mas tá jogando com a sua idade. E eles estão da universidade lá, a Universidade de Baylor, que eles são. E aí os caras não tinham esse tipo assim, esse estilo. A gente fazia umas malandragens, sabe? Umas malandragens pra conseguir ganhar, pra ganhar o juiz, pra não sei o quê. De repente, mano, ganhamos de 6 pontos, os caras tava chorando, a gente pesando na dos caras. Quase teve briga também. Porque o pódio é um do lado, né? Aí quando a gente acabou, a gente entra pro vestiário, coloca a roupa, né? Igual a Olimpíada. Coloca o casaco. E aí eles colocaram a gente em fileiras, assim. Colocou os Estados Unidos sentado na primeira fileira, a gente a Lituânia na segunda, que ficou em terceiro colocado, e a gente na terceira.
Mano, os caras do meu time pesando em inglês. Tipo, perguntavam cadê o sorrisinho que tava antes, não sei o quê. Tipo, que adianta ganhar muito dinheiro nos Estados Unidos e perder pra nós, que não ganha nada. Tipo, não, estavam acabando com os caras. Aí, tipo assim, aí teve uns jogadores dos Estados Unidos que achou ruim, tipo, discutiram lá, mas deu nada, assim. Mas olhando pelo geral, assim, mano, que jogo bizarro, assim, bizarro. Você é louco. O Brasil só tem a ensinar pro mundo. Né? E não assim, você me contando. Fora o que, tipo, no passado o Brasil já ensinou muito. Sim. Você pega aquele PAN de, acho que é de 87, que a seleção brasileira deitou os Estados Unidos lá, sabe? Tipo, Do Oscar, né? aquilo ali é memorável. Memorável. Cara, assim, cá entre nós, viver do basquete no Brasil é difícil. Eu não sei se você ainda vive do basquete, mas eu presumo que deve ser difícil pra caramba, né? Cara, é relativo. É relativo porque hoje a gente joga na liga profissional, né? Existe uma liga maior, né? Que é o NBB. E é uma liga muito bem falada na América Latina geral, assim. Tanto que os campeonatos internacionais da América Latina, o Brasil tem se dado muito bem nos últimos anos. Então é uma liga profissional muito boa. Mas eu falo relativo porque existem muitas outras ligas, amadoras, ligas de segunda divisão, terceira. Então, eu não consigo falar pra você que tipo, é fácil ver de basquete porque tem jogador que ganha 150 mil. Entendeu? Só que tem jogador que tá nesse mesmo meio que ganha 2, 3. Entendeu? É uma diferença bem grande. É uma diferença bem grande. E, tipo assim, só que existem muitos outros fatores que abrangem. Tipo, morar fora de casa, que não é só o basquete, né? Em relação ao esporte no geral. Mas o morar distante, é você depender disso, tipo, porque tem algumas coisas que acontecem, de o time ficar sem pagar, isso acontece. E tem gente que tem família. Eu conheço, teve um cara que jogou comigo uma vez, que ele tinha 3 filhos, esposa, já era mais velho, assim, e ele foi para um time, tomou uma decisão de ir para o time, e ele ficou 3, 4 meses sem receber. Nossa. A esposa dele, a família dela era dos Estados Unidos. Ela foi para os Estados Unidos com os filhos. Tipo, é uma realidade complicada, entendeu? Porque o esporte, geralmente, a pessoa que joga esporte, ela sustenta a casa, porque não tem como... dificilmente fica longe, né? Porque tá trabalhando nessa cidade, você muda com a sua família para essa cidade. Mas... Então, tipo assim, é muito complicado você depender disso. Porque você não tem firmeza. Não é aquele... Tipo, você faz contrato de máximo 2 anos. Hoje em dia, a gente não tem mais... Não tá acostumado a ter 4, 5 anos de contrato. Você pode até ficar no time, mas é ano a ano. Né? Tipo, você acaba um ano, vamos renovar. Vamos. Renova mais 1 ou 2. Mas não tem muito... Você tem que estar correndo atrás, assim, de uma forma muito dura para poder se manter ali. Né? Exato. É o ano todo. É o ano todo pensando no próximo. Eu tô trabalhando aqui, eu tô jogando bem, eu quero que meu time ganhe, eu quero ir bem, mas eu tenho que saber que eu tenho que fechar um contrato no meio do ano de novo. Cara, é um campeonato por dia, né? Eu tenho que fechar um contrato, tipo assim, e depende de mim. E depende de mim. Lógico que se meu time ir bem, facilita, mas se meu time mal também não é bom pra mim. Então, depende de mim e eu tenho que ajudar com que o meu time também vá bem. Então, tipo, se você olhando no todo... Existem algumas equipes, por exemplo, Franca, Flamengo, Minas, que pagam muito bem, que são os maiores orçamentos, que se você está no time desse, você tem essa tranquilidade. Porque a chance deles não pagarem é muito pequena, assim. Não sei se já aconteceu, mas se aconteceu, fazem muitos anos deles não pagarem e tudo mais. Lógico, tem muitas outras equipes, estou dando um exemplo, né, dos times maiores. Mas é muito complicado, porque tipo, você pode fazer uma temporada ruim. Você pode fazer uma temporada ruim e acontece com todo mundo. E você cai de nível e você diminui seu salário. Então o cara pode estar ganhando 90 e ele ir caindo aos poucos e de repente ele está na segunda divisão. Isso é um problema muito grande para quem pratica o esporte, né? Porque você não tem uma garantia de manter pelo menos uma estabilidade financeira, eu diria. Porque para você ganhar bem, você tem que estar lá em cima. Você tem que estar lá em cima. E para estar lá em cima é muito difícil. Porque todo mundo quer estar lá em cima. Então você vai estar lutando vai estar jogando contra muita gente boa. E a sorte hoje em dia é que o pessoal, eles conseguem, como tudo é mais estudado, mais tecnológico, o pessoal já ensina, tipo, faz uma faculdade, né? Já tem alguma coisa, mas porque o basquete tem tempo de validade também. Entendeu? Hoje a gente tem um jogador, 2 que tem 44, 45 anos, que são os únicos mais velhos, mas tipo, 38 para cima, o pessoal já tá parando. Ou até menos, até antes, a gente para até antes. O corpo pede, né? O corpo pede. E não dá, tipo, 45 é um caso de exceção entre milhões, assim. Então, é uma coisa que, tipo, com 40 anos, você tá na flor da idade pra vida. Entendeu? Com 40 anos, seu filho é novo.
Com 40 anos, seu filho é novo. Pra vida, no geral, você consegue fazer qualquer outra coisa. Você consegue começar uma coisa nova, Sim. mudar de cidade. Mas no basquete já acabou pra você. Entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa que hoje em dia o pessoal já instrui, né? Tipo, meu, começa a guardar dinheiro desde cedo. Tem uma faculdade, um curso, alguma coisa, já abre um negócio, né? Tipo, então, eu falo que aqui em São José mesmo tem uma pizzaria, vocês já ouviram falar, a Bom Peregrino. Sim, sim. Ela, não sei, acho que agora ele vendeu, não tenho certeza, mas ela era de um ex-jogador que jogou aqui há um tempo. Ele, meu, começou um negócio, deu certo. Então, tipo, já tem o dele ali, entendeu? E tem que ser esperto. Tem que ter uma Porque, carta na manga. eu falo porque esse mesmo jogador, ele jogou muitos anos em equipes muito altas, de repente ele tava em equipe baixa, depois ele tava em São José, tipo, agora ele nem tá jogando. E fora que você ainda corre o risco da lesão, né? Lesão Às vezes é um jogo, já era, acaba com sua carreira. é um segundo de que acontece alguma coisa que já era. O corpo é o que manda, né? Na NBA mesmo a gente tem alguns casos famosos aí não lembro agora o nome do jogador que foi no começo dos anos 2000 aí que se lesionou, assim, prestes a começar a carreira na NBA e não pôde continuar acontece mais. muito. Teve vários jogadores que, tipo, foram pro draft, por exemplo, e, sei lá, top 1, top 2. Primeira temporada machuca no primeiro treino, Então. fica a primeira temporada fora. Aí na segunda já não tá no nível que... Porque algumas lesões, elas não permitem que você volte ao mesmo nível. Então, umas lesões muito pesadas, assim, de joelho, no pé, coluna, essas coisas assim que é muito pequeno, assim, o que pode acontecer, que não volta nunca mais pro mesmo nível, né? O que cabe a gente, espectador, é pelo menos prestigiar para que o esporte volte a crescer aqui no Brasil, que está crescendo de novo, né? Ele tá voltando a ganhar os corações aí, ainda bem. Que assim fica mais fácil a gente assistir. Porque quando eu era criança era muito difícil, cara. Eu lembro quando eu era criança, eu lembro que eu passava os jogos da NBA na Band, aí depois de um tempo parou de passar. Aí era só quem tinha TV por assinatura, eu não tinha acesso na época. Aí, hoje não, hoje a internet, eu tô assistindo indo pro ponto de ônibus, eu tô assistindo, assim, sabe? Muito fácil, né? Hoje é tudo muito fácil. E mesmo assim o pessoal não ajuda tanto, né? Como poderia. Eu acredito assim, na escola, por exemplo. Eu não sei como foi o início da sua carreira no basquete, mas eu presumo que tem a ver com a escola também. Mas é assim, minha época de escola, não tinha outros esportes. Era o vôlei para as mulheres e o futebol para os meninos. Nossa. Tipo, o professor ele já empurrava esses esportes assim. E eu já, pelo contrário, como já gostava do basquete, jogava basquete no bairro que eu crescia, assim, vez ou outra, né? E jogava vôlei também. Gostava bastante de jogar vôlei, mas, tipo, pô... E passa por isso, porque eu, por exemplo, sempre gostei muito de esporte, assim, no geral. Futebol eu nunca fui tão fã, nunca joguei bem também. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que jogar os outros esportes pra eu jogar. Porque senão eu ia ficar assistindo. Porque, tipo, ia ter basquete aqui uma vez no ano. Entendeu? E aí todo mundo ia ficar vendo eu jogar, porque eu era o único que sabia. Ou eu tomava a decisão de jogar alguns jogos que eu gostava. Tanto vôlei, handball, também que é, né, parecido com a mão, com bola também. Então é mais fácil pra gente jogar basquete, queimada, sei lá. Qualquer outro esporte assim eu gostava. Tá explicado porque que eu era ruim nesses daí também, né? Eu sempre fui ruim, mano. Sempre fui ruim. Cara, o único esporte que eu me dava bem, assim, que eu posso dizer até hoje, eu ainda jogo não sou expert, mas é um tênis de mesa ali, isso aí eu jogo, modéstia à parte, jogava bem. Mas os que eu queria mesmo, que era o bendito do basquete... Mas eu tive a sorte, assim, da cidade que eu tava, ela ser bem, assim. Então, dificilmente eu era o único que jogava, assim. Lá a concorrência é grande, cara. Porque, pô, Franca é basquete. Eu não consigo pensar em outra coisa em Franca, sabe? Pra mim é só basquete. É grande porque se você, por exemplo, teve épocas assim que tinham, sei lá, times de sub-12, 13, 14, tinham 4 times na cidade. Caramba. E tipo assim, isso você só vê em São Paulo. Só vê em São Paulo e tem que ter mesmo em São Paulo porque tem muitos clubes, né? Uma cidade Mas grande. lá, tipo, meu, era tanto amor, assim, é tanta gente que faz valer que, tipo, tinha muitos times assim, muitos times mesmo. Você tinha sempre aquele time que era mais forte, né? Que você fazia o teste, e todo mundo que era melhor ia para esse time. Aí os outros pegavam esses restos, assim, né? Os outros que não davam. Mas, tipo, teve anos, assim, de conseguir ter times parelhos, assim, lá. Porque lá tem a Aspa sempre foi o mais forte, que era o mais conhecido de lá. E aí tem o Instituto do Chuí, sabe qual que é o Chuí, que jogou e tudo mais, que também sempre foi, só que o do Chuí era uma escolinha. Então ela sempre foi paga. Então era uma galera diferente que tava lá. E aí depois teve uma MVP, chamava MVP, que era de um cara que tinha um dinheiro lá que conseguiu colocar. Aí hoje em dia tem algumas equipes tipo de um cara que criou, pega uma quadra, cria um time, consegue um dinheiro com os pais, junta ali, pega um patrocinador e faz um time.
tem vários. Aí chegou o SESI também, que antes do SESI era só de sub-16 pra cima. Na época que eu tava lá, era sub-16 pra cima. Aí depois foi descendo 15, depois ficou 14, agora tem 12. Então, tipo assim, o SESI é o top. Assim, porque é a continuação pro adulto, né? Você treina no mesmo lugar que o time adulto treina. Então, você brilha os olhos, né? Boto fé. O SESI aqui também teve um tempo que era muito bom pra treinar a galera. Eu não sei como é que tá hoje, porque desde que eu voltei pra São José, eu não acompanho muito como é que tá lá, como é que estão os projetos lá. Mas, assim, uma pergunta meio que subjetiva. Você vê muita discrepância na galera que joga, tipo, em questão, por exemplo, igual a gente vê no futebol. Futebol, quem tem mais poder aquisitivo, consegue ter mais acesso para jogar. No basquete. Basquete a gente, por exemplo, eu digo no futebol porque daí eu consigo, como é que fala? Abrir portas para eu jogar numa escolinha melhor, convencer um olheiro, sabe? No basquete isso pode acontecer também, você acha? Ou é mais por talento mesmo e Cara, depende raça? bastante. Em relação àquilo que eu vivi, né, na minha cidade. Lá pela competitividade, pela cidade amar aquilo, sempre foi em busca de resultado. Então, tipo, até podia ter um cara ali que o pai pediu, sei lá, ou um cara que o pai ajudava um pouco mais, tinha. Mas o cara tava lá sentado no banco. Tipo, eu falo porque eu já vi outras situações Porque em daí, outros às vezes, em lugares. comparação com o resto do time, ele não jogava tão bem, né? Não sei. Então, tipo assim, era bom pro instituto ter aquele cara, porque Sim. o pai era dono de não sei o quê. Investia, né? Entendeu? Querendo ou não, é uma coisa, não é tão legal eticamente, mas se você for o diretor desse lugar, entendeu? É difícil pra você também, porque você precisa desse tipo de pais. Mas esses institutos, eles sempre tiveram escolinhas pela cidade. Então, ela tinha escolinha naquele bairro que tinha menos dinheiro, ele tinha escolinha naquele bairro, tinha em todos os lugares, e eram iguais. Então, por exemplo, ganhava uniforme, aquele uniformezinho básico, era todo mundo assim. Pô, mas faz muita diferença, né, velho? Quando você ganha Total. seu primeiro uniforme Total, ali, pensa, total. essa molecada. Total. Então, tipo assim, é um negócio que lá pela competitividade, os caras queriam ganhar. E eles queriam vir aqui em São Paulo e ganhar. Não era só ganhar lá entre eles. Eles queriam ganhar em São Paulo, eles queriam ganhar lá em Limeira, em Bauru, que eram os times bons. Então, não tinha muito dessa questão de poder aquisitivo. Mas no Chuí que eu falei, não era questão de poder. Era porque lá quem fazia era quem o pai queria colocar. Se você era uma pessoa... Eu com 12 anos, eu já queria ser o melhor do mundo. Então, eu tava assim, ó. Eu falei, não, eu quero jogar no melhor time, eu quero ser o melhor. Mas não, tem uma galera que fala, eu quero fazer basquete 2 vezes por semana. Que aí meu pai terapêutico, paga. né? Entendeu? É legal, eu vou lá, eu aprendo o básico. Então, tipo assim, existe essa questão. E aí, tinha uma escolinha pronta pra isso. Mas também tinha na escola lá do bairro distante que tinha uma aulinha de basquete simples também, que o moleque fazia descalço, porque o moleque não tinha tênis, mas também tinha, entendeu? Então, eu falo porque hoje, olhando realidades de outros lugares, isso não acontece. Mas, cara, lá em Franca... É por isso que Franca é uma cidade que... A minha mãe mesmo foi professora em escolinhas assim, deu aula porque ela, né, entendia, foi jogadora, então ela foi técnica desse time, mas, cara, lá não tem essa. Massa. E que nem você falou, eu queria ser o melhor do mundo. Ainda quer? Oxi. Oxi, quero muito. Tô trabalhando pra isso. E o que você tem em mente, assim, tipo, pô, qual é o próximo passo que eu quero dar no basquete agora? Ou os próximos, sei lá. Cara, difícil responder isso agora. A gente tá olhando assim pela temporada agora, a gente tá chegando na reta final da classificação, né? Próximo ao playoff. O playoff começa em abril já tá aqui. E eu não faço ideia o que eu quero pra minha vida a partir do meio do ano. Porque meu contrato acaba e tal. E eu falo porque, tipo assim, eu gosto muito dessa cidade. Gosto muito aqui em São José, no geral, assim, tanto a cidade, o time, a igreja, as amizades que eu fiz, extras, assim, eu gosto muito. Só que eu aprendi que eu não sou uma pessoa pra ficar no lugar. Entendeu? Então, se Deus quiser que eu fique aqui mais um ano, amém. Tudo bem pra mim. Mas eu entendo que vai chegar uma hora que eu vou pra fora. Sim. E eu quero ir pra fora do Brasil também. Quero jogar no time grande aqui no Brasil ou fora. Alcançar um nível maior, ganhar mais dinheiro. Europa, Estados Unidos, né? Sei lá, Ásia. A Ásia hoje em dia paga muito. Muito. Então, eu ao mesmo tempo que eu quero muitas coisas, eu estou respeitando o meu momento. Eu falo que eu sou muito religioso, né? Posso dizer, eu sou cristão. Então, e eu sei que os lugares onde eu estou foi porque Deus me colocou. E eu tento ser a pessoa mais obediente do mundo e falar, tipo, Deus, é isso? Tá bom, eu vou.
Eu falo porque ir pro Pinheiros, pro Paulistano e aqui também foram nitidamente aquilo que Deus queria que eu fizesse, assim. Ele me demonstrou isso várias vezes. E eu tô com medo do que ele vai me demonstrar desses 3 meses que faltam até chegar em junho, né? Eu tô com um pouco de medo do que ele vai me demonstrar, mas tô preparado para obedecer, né? Mano, pelo seu basquete, eu acho que você vai pra um lugar maior. Assim, se ficar, você vai explodir aqui, mano. Eu tô torcendo pra isso, tá ligado? Que você fique aí, porque, mano, São José precisa de um basquete igual o seu, cara. Que nem você falou, você chegou com um basquete diferenciado, porque você é sutil, cara. Você é sutil, né? É tranquilo. Mano, você tem um basquete muito tranquilo, tá ligado? Então eu acho que São José precisa de alguém assim, poder, tipo, linkar os jogadores de forma muito cabeça fria, sabe? Tem visão de jogo. Mas se voar, mano, que seja pra algo maior ainda, porque a gente tá torcendo pra isso. Eu falo, meus pais e meus empresários também, eles E se sempre não for no falam. basquete também, pô, é legal. Eu também Mas eu não tenho essa vaidade, assim. Eles sempre falam, ai, vamos ver isso, aquilo. Eu falo, cara, vamos ver. Mas na hora que você tiver a opção, você me fala e no outro dia eu te respondo, tá? Eu vou comentar com o meu amigo próximo ali de cima e aí, se ele falar que sim, pra mim, assim, eu aprendi a ser assim, né? Porque sair de casa não é tão fácil. Mas graças a Deus e a minha família, eles me ensinaram essa tranquilidade de sair. Porque minha mãe foi jogadora e ela fez isso. Né? Ela saiu de casa, ela jogou em outros lugares. A gente se mudou como família para Araraquara por 5 anos, quando meu pai arrumou um emprego lá. Ele levou minha mãe, óbvio, pro time dele. Então a gente morou lá. Então isso pra gente não era uma coisa difícil. E minha irmã mais velha também saiu para jogar. já foi preparando o caminho, Foi né? preparado, foi preparado. Só que quando eu pensava nisso, quando eu era mais novo, de sair, de jogar, eu não pensava naquilo que Deus estava pensando para mim, entendeu? Eu só ia. Eu falava, mano, eu quero ir para tal time. E achava que as coisas eram assim. Que era tudo muito fácil, agora eu vou jogar aqui, agora eu vou jogar ali, vou conhecer tal lugar. E de repente, fala, não, tal dia é bizarro, assim, quando eu fui pro Paulistano, que eu saí de Franca e fui para São Paulo, foi em metade de 2022. Mas na metade de 2020, uma pastora tinha me falado que um ciclo se encerraria, outro se iniciaria em 2 anos. E eu falei, caramba, o que vai acontecer? Porque, cara, você fala de um ciclo, você tá numa cidade pequena, pode ser qualquer coisa. Eu posso ir pra qualquer lugar do mundo, porque se Deus quiser fazer, ele coloca em qualquer lugar do mundo, né? E aí eu falei, cara, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Aí faltando uns 3 meses, 2 meses assim, pra dar o tempo, assim, Deus mostrou, falou, não, é isso aqui que eu quero de você. E aí, cara, foi muito tranquilo, cabeça no lugar, fiz o que tinha que fazer, fui pro lugar que eu tinha que ir, deu tudo muito certo, assim, continua dando. Aqui em São José também, eu falei que no começo, né, que eu tinha ficado meio apreensivo para vir para cá, mas a história foi engraçada. Na sexta-feira à noite, meu agente me ligou e falou, ó, tô comentando com São José, com tal, né? Falei seu nome para esses times, né? Porque a gente tava um pouco desesperado. O campeonato já tinha começado e eu tava em casa de férias, né? E aí eu falei, não, beleza, tamo aí. Aí sábado à noite, tava lá, saí com uns amigos da minha cidade e tal. Aí ele me ligou de novo, ele, ó, São José te quer. Preciso responder amanhã cedo. Aí eu tava num rolê com a galera real, assim, tipo umas 8, 9 horas da noite. Aí eu, caramba. Ele falou, se você aceitar, você vai pra lá segunda-feira. Aí eu desliguei o telefone, mandei mensagem pros meus pais, eu falei, caraca. Aí no domingo de manhã, combinei, falei, vamos almoçar, a gente conversa, se fala e tal. E fui almoçar com meus pais. Aí, só que, sabe quando as coisas são leves? Porque tem coisa que você tem com uma decisão que ela tá pesada, mas, cara, isso foi muito leve. Mandei mensagem pra eles depois do almoço, eu falei, ó, vambora. É isso, ele já tinha passado o salário, como é que ia ser, o que ganha aqui de comida, de casa, de não sei o que tudo. Era favorável, era aquilo que tava ok pra gente. 6 horas da manhã eu tava saindo na segunda-feira. Descobri no sábado à noite que eu ia, na segunda, 6 horas da manhã eu tava vindo. Foi só o domingo pra fazer as malas. Foi desse jeito, assim, uma loucura. 6 horas da manhã catei meu carro e vim. Sabia nem pra onde eu tava indo. Cheguei aqui, fui encontrar com o técnico, com o empresário, com o diretor. Aí depois eu fui conhecer minha casa. Cara, foi tudo de uma vez, mas foi tudo perfeito. Já tinha vindo pra cá antes, não? Só pra jogar contra. Assim, bate e volta. Bate e volta só. Principalmente quando eu tava em São Paulo, a gente vinha durante o dia de jogo só, né? Vinha na hora do jogo, voltava. Acho que nem tinha dormido aqui. Só vinha, assim, pra jogar, poucas vezes também.
Conhecia nada, só catei o Waze. Ah, eu vou morar em tal lugar, tá bom. O Linneu é... tá bom, é esse lugar aqui. É bom que é facinho de achar ali, né? Não, foi tranquilo, foi tranquilo. E qual foi, tipo, na sua carreira, o feito mais inusitado que já te aconteceu, assim? Pode ter sido você ou o que aconteceu com você, que, tipo, te marcou, sei lá. Caraca, feito Pode ser inusitado. positivo ou negativo, mano. Aí você que escolhe. Mas é porque acho que todo mundo tem algum ponto que, mano, isso marcou a minha carreira, sabe? Já passei por uns perrengues. Ah, quem não, né? Já passei por uns perrengues, mas caraca. É porque, né, eu sou positivo, né? Tem algumas coisas boas, assim, que me fizeram muito feliz. Tanto esse jogo de semana retrasada, né? Que foi um recorde pessoal no NBB. Acho que é uma coisa marcante, assim, pro meu ano já. Porque nesse ano ainda... Eu tinha machucado, né? Eu passei janeiro todo machucado. Eu vi que você postou até que você veio de uma coisa que aconteceu meio ruim com você, né? Eu tinha machucado. No primeiro jogo de janeiro eu machuquei. Aí eu fiquei janeiro todo fora. Aí fevereiro... No primeiro jogo eu já fui super bem. Fiz quase triple-double. Então fevereiro foi muito bom. E finalizou com um jogo desse que eu fiz aí. Então, tipo assim... É um momento bom pra mim. Então, acho que desse ano, esse jogo eu posso falar que seria isso. Do ano passado não tem como dizer que é essa viagem, né? Porque essa viagem foi sensacional. Fiz muita amizade, assim, a energia, a vibe que os jogadores estavam, assim. Eu tinha jogado com praticamente todos já em outros clubes, assim. Foi animal, assim. Mas um específico, cara... Acho que tem uma diversidade também. Eu já fui campeão do NBB com o Franca. Meu último ano em Franca, foi o primeiro título de Franca, assim. Acho que isso foi muito marcante. Eu joguei em Franca a minha base toda e a gente tinha batido na trave muitas vezes, né, Franca, nos últimos anos. Porque Franca teve uma recaída muito grande um tempo. E aí o SESI entrou, o Magazine Luiza lá também. Então subiu de nível. Só que subiu de nível e estava batendo na trave. E aí em 2021 para 22, né, a gente foi campeão. Foi o primeiro título de NBB para Franca. Então, ter feito isso na minha cidade, a gente ganhando dentro da cidade do Flamengo. Então, foi uma marca assim, para a cidade absurda. Assim. E depois eles ganharam mais 3 seguidos, né? Mas eu tava lá no primeiro, então para mim é o que conta. Eu que abri a porta. O primeiro foi eu que tava no time. Então, acho que isso foi uma marca, assim, né? Não ganhei depois ainda. Pretendo, se Deus quiser, ganhar outros NBBs. Mas acho que é uma marca, assim, diferente. Porque eu era novo também, né? Não, você é novo, né? Você ainda tem muito chão pela frente. E nem você espera. falou, tem gente que joga até os 40. Claro, às vezes é um ponto fora da curva. Esse pessoal que joga até depois dos 40. Pô, mas até os 40 ainda tem chão ainda. Você pensa em, tipo, sei lá, não sei se cogita se inscrever num draft do NBA, por exemplo? Então, já tive essa chance. Essa chance assim, né? Esse pensamento. Porque existe uma idade. Existe uma idade. Geral, se eu não me engano, são 22 ou 23 anos. Mas tem outras formas de chegar. Tem outras formas de chegar. Mas são mais difíceis, mas tem como. O draft geralmente é pra idade porque eles vêm da universidade lá, né? Tanto dos Estados Unidos, tanto de outros lugares. Mas a gente já, na época, assim, eu tava bem. Eu tava no Paulistano, assim, foi o ano que a gente olhou. Só que eu olhei, assim, e falei, acho que loucura. Assim, né? Não que eu não queira chegar lá. Mas eu acho que seria uma exposição muito grande, assim, porque você coloca seu nome, todo mundo começa a falar, colocou o nome. E aí vão assistir meu jogo e aí? Pode ser uma frustração, né? Entendeu? E aí isso pode ser ruim, isso pode ser pro lado ruim. Eu acredito que eu teria cabeça para lidar isso, mas acredito eu agora, né? Na época a gente achou que não era a melhor situação, não colocou. Mas existem outros meios. Hoje em dia acontece muito ir pela D-League. Sabe qual que é a D-League? Sim. Que é a segunda divisão, meio que a segunda divisão da NBA, né? Então você vai lá, você tá treinando no mesmo lugar que o time da NBA, um outro machuca. Esse aqui tá jogando bem, de repente você tá lá. Então, tipo assim, existem alguns outros meios. Tô confiando em Deus, tô confiando no meu trabalho, assim. Se for da vontade para chegar. Claro que a gente tá falando aqui só de NBA, mas também tem outras ligas que nem você mesmo salientou, a China, por exemplo, na Ásia. Tem alguns jogadores brasileiros que estão no Japão, ganhando uma barbaridade. E é um baita campeonato também, cara. Ela joga muito. São experiências, né? Eu sou muito aberto, assim. Meu agente falou, temporada passada ele tinha falado que tinha um negócio, acho que na Bélgica, um outro país europeu, assim, que não era tão conhecido, que eu falei, cara, que loucura, né? Mas se você parar pra pensar, você vai lá pra Bélgica jogar e você tá do lado dos outros países fortes
no basquete. Então, tipo assim, é um pulo. É uma temporada que você faz bem, que você já tá jogando. Tipo, mesmo que você vá para um time fraco da Espanha, um time fraco da Itália, da França, você vai jogar com times fortes, você vai ser visto pelos times fortes. Não, Então e é uma galera que a gente sabe que o time fraco é forte pra Sim, caramba. o time fraco ganha da gente aqui. Mas Ué. tipo, é muito assim. É uma temporada que você vai, na outra você já tá no lá e depois na outra você já atingiu o seu auge. De repente você atingiu o seu auge do nada, já tá ganhando milhões do nada, assim, e tipo, meu, você nem percebeu, você nem lembra como é que foi o seu primeiro perrengue lá num país aleatório, entendeu? Então o basquete tem essa parte, assim, né, que é bem legal. Cara, você é louco. Eu só queria estar no seu lugar. Assim, eu tô falando isso de forma leve e mais pura possível. Porque, mano, basquete É top, né? é top demais, mano. Todo mundo que aproxima de mim, que, você é jogador e tal, e falou, meu, mas a pessoa fala, nunca assisti um jogo de basquete. Eu falei, vai. Eu morei em Ubatuba um tempo, né? Fiquei 5 anos lá. E sempre no intervalo do meu trabalho, eu ia atrás do restaurante que eu trabalhava, tinha uma quadra lá, daí eu ia lá. Não recomendo jogar no intervalo do trabalho, porque assim, porque numa dessas aí, eu desloquei meu pé e tive que trabalhar com o pé daquele jeito. Pra não ser mandado embora. Mas assim, tinha um garoto, cara, ele tinha uns 13 anos. O moleque era mais alto que eu já nessa idade e jogava muito, cara. Muito. Falei, moleque, sai daqui, cara. Vai jogar, vai lá procura um clube. Esse negócio de racha, assim, em Franca parece um campeonato, assim, esses rachas de A galera leva quadra, muito a sério, assim, né? leva a sério. Lá eles levam a sério. E tipo, lá pelo menos aqui em São José eu não vejo tanto, porque é uma cidade bem maior também, então é muito difícil você ter acesso às quadras da mesma forma como eu tinha lá. É fácil você chegar nas quadras aqui pra gente jogar, mas eu digo assim, de estar acompanhando a galera jogar, sabe? Lá a galera gosta muito de basquete, mano. O time lá não é tão forte assim, igual a São José, por exemplo, mas a galera na rua mesmo joga muito o tempo todo. Aqui eu cheguei a ver, assim, teve uma época que meu irmão tava aqui comigo, que ele quis jogar, e eu fui no Sesc. No Sesc tem alguns rachas, acho que terça e quinta, segunda e quarta, sei lá, alguma Já coisa cheguei assim. a uns Aí vi rachas que lá. tem uma galerona, assim, que vai lá. Mas faz muito tempo também, né? Então nem vale a pena lembrar. Até se fosse ontem, nem ia valer, eu sou muito ruim. E, assim, você tem conselho, mano, pra molecada nova? Que eu vejo, por exemplo, a galera do Atleta Cidadão, tem uns projetos, tem uns projetos aqui em São José da molecadinha que tá começando mesmo. Assim, da sua vida no basquete, o que você pode dizer pra essa molecada, assim, tipo, o que fazer, cara? Cara, eu acho que o primeiro ponto é perseverança, né? Porque fácil pra ninguém é. Não é? Nem vai ser, tipo, é entender que... Lógico que eu não vou falar isso pra criança, tipo, não vai ser fácil, tá? Mas, tipo assim, é entender que, tipo, eu tenho que ser perseverante, vai ter dificuldade, talvez você vai ter que sair da casa dos seus pais com 13, 14 anos pra realizar seu sonho, mas é pra realizar seu sonho. Então, tem que fazer valer a pena, né? Então, acho que o primeiro ponto é perseverança, é mirar no sonho, mirar naquilo que você quer e ir além, assim, e fazer tudo o que der. E entender também que se não der aquilo que você quis, você fez o seu melhor, sabe? Eu falo porque eu tenho um irmão do meio que não se tornou jogador de basquete, né? E por muito tempo dentro da família, as pessoas achavam que ele era um fracassado, porque ele não se tornou o que todo mundo se tornou dentro da família. Mas não era aquilo que era para ele. E tava tudo bem, sabe? Só que ele também demorou a entender e é o processo dele, né? Sim. Aquilo não é aquilo pra ele. Então, depois ele saiu de casa. Hoje ele mora em Belo Horizonte, tá, né? Fazendo as coisas dele lá, vivendo a vida dele lá. E amém por isso, né? Mas entender que o nosso sonho nem sempre é aquilo que vai rolar. E a gente tem que continuar fazendo. Independente se vai dar certo depois ou não. Mas esse caminho, esse processo, ele ensina, ele corrige, ele mostra muita coisa. Então, acho que ser constante, ser perseverante, seguir atrás do sonho e continuar independente daquilo que você queira. Acho que isso é o principal, assim. Cabeça nas nuvens e o pé no chão, né? Totalmente. Porque assim, que nem você falou, fácil não é. Não é fácil. Mas por um lado, eu gosto de ser otimista nessa perspectiva, porque se fosse fácil, não ia ter tanto valor, né? Exato. Mas é isso, mano. Sei lá, eu só tenho a agradecer mesmo. E você tem algum recado? Eu gostaria que você mandasse algum recado para alguém especial que você queira. Agradecer na sua trajetória.
Acho que meus pais, principalmente, acho que eles sempre incentivaram, né, também, pelo fato de ser aquilo que a gente esperava, eles sempre incentivaram. São as pessoas que nos momentos ruins a gente liga, corre, né, mesmo estando longe, a gente liga, chora, mas eles dão força. Tô com um pouco de saudade deles, faz tempo que a gente não se vê, a gente só se viu no final do ano, mas esse mês agora a gente se vê, graças a Deus. Então, agradecer, lembrar eles que eu continuo correndo atrás do meu sonho, correndo atrás do nosso sonho, né, que os pais também sonham com os filhos, e que a gente vai atingir cada dia mais um nível melhor e a gente vai eu tentar realizar os sonhos deles também, que eles ainda querem, e sou muito grato pela vida deles. Eu costumo sempre falar para minha esposa, quando a gente está conversando de projetos nossos, uma frase do Mano Brown, que nós vivemos os sonhos dos nossos antepassados, né? Então a gente sempre está tentando levar para frente o sonho de alguém lá atrás. E isso é muito bom, cara. A pessoa que, sei lá, que tá com a família, que tá com os valores que a família lhe deu, acho que isso demonstra muita... Isso reflete muito no nosso trabalho, sabe? Eu vejo isso em você, mano, no seu trabalho lá. Mano, eu só tenho a agradecer, foi demais mesmo. Valeu pelo mim. convite, que é isso. Eu quero ir lá assistir antes que aconteça alguma coisa de você não estar mais no São José. Tem que ir. Mas você falou que tem até junho. Pô, não, logo começa o playoff, pô. O playoff é legal, lota mais, jogo decisivo. playoff Cola geralmente lá. é um jogo mais pegado, né? Porque é vida ou morte, né? Ano passado a gente jogou contra o Vasco, né? Na Farmaconde, tava praticamente lotado, foi da hora. Você tá maluco? Ó. Mas claro, velho. A gente tem que ir lá e fazer uns pompom e tudo mais. Não, mentira. Galerinha, mano, esse aqui foi o Adiel, foi prazerzaço, mano. Valeu, obrigado demais. E boa sorte aí. Eu quero agora só ver título na carreira. Principalmente título. Eu ia dizer nacional, mas nacional o cara já tem. Mundial também, mano. Que título o cara precisa? Que isso. Mano, obrigado demais. Ó, valeu.